Olá, minha gente, professor Nelson Sartori com vocês. Nós vamos trabalhar, nesse momento, o conto Lua Crescente em Amsterdã, de Seminário dos Ratos, de Ligia Fagundes Telles. Tá? Ele é um conto que trabalha o conceito da realidade fantástica. Vamos dar uma olhadinha nele, porque ele é bem interessante. Tá? Então, vamos ver primeiro a síntese. Em uma noite quente e sem vento, um jovem casal para diante de um jardim em Amsterdã, onde encontra uma menina loura comendo um pedaço de bolo. A mulher faminta pede um pedaço, mas a criança, sem entender seu idioma, foge pelo caminho arenoso. O homem observa o formato do jardim e o compara a um abraço apertado, evocando a imagem de uma escultura de anjos prestes a se beijar, mas incapazes de se tocar. A conversa entre os dois revela tensão. Ela se lamenta da fome e do cansaço, enquanto ele tenta distraí-la com palavras vazias. O desejo dela por comida se intensifica, tornando-se quase uma obsessão. Em um acesso de raiva e desespero, ela sugere que ele lhe sirva seu próprio coração em um ensopado, reforçando o estado de exaustão e deterioração emocional em que se encontra. O diálogo expõe uma relação desgastada. Ela acusa o companheiro de não amá-la mais enquanto ele se distancia emocionalmente. O homem menciona uma história em que alguém substitui seu coração por um de acrílico numa tentativa de escapar da dor. A mulher o desafia dizendo que o amor entre eles acabou e sua aparência agora reflete essa perda, suja e maltrapilha. Ana recorda seu entusiasmo inicial pela viagem, mas agora expressa o ódio por Amsterdã. O homem lembra como ela prometera felicidade ao lado dele, mas o desencanto tomou conta. Em um gesto quase automático, ele a convida a descansar em um banco frio, um convite que simboliza o fim de qualquer esperança e conforto ou reconciliação. A degradação da relação é representada fisicamente. Ana se arranha, machuca-se, observa suas unhas sujas e lamenta o que se tornou. Ele, por sua vez, apenas quer seguir em frente, sem emoções intensas. O amor que antes se movia tornou-se uma memória dolorosa, um fardo que pesa mais do que a própria ausência do sentimento. A conversa torna-se cada vez mais filosófica e desesperada. Eles imaginam transformar-se em algo diferente para escapar da condição humana. O homem deseja ser um passarinho, leve e livre, enquanto Ana se vê como uma borboleta, atraída pela doçura do mel. O desejo de fuga os une momentaneamente, mas não é suficiente para reconstruir o que perderam. No final, a menina Aurora retorna ao jardim segurando o bolo no guardanapo. Ela olha ao redor buscando os forasteiros, mas eles desapareceram. O banco agora está vazio, a alameda deserta. Sua presença é substituída por um pequeno pássaro de penas azuis bicando vorazmente uma borboleta que tenta se esconder sobre o banco. Uma imagem simbólica do destino do casal. O conto encerra-se com essa cena poética e trágica, em que a natureza reflete a efemeridade do amor e a impossibilidade de fugir da própria condição. O casal, como a borboleta e o pássaro, é tragado por forças inevitáveis. A fome, o cansaço e o desencanto os transformam em sombras de si mesmos, até desaparecerem por completo na noite de Amsterdã. Veja que interessante, né? Como ele trabalha a metáfora aqui do relacionamento, né? Um casal sai para uma viagem, chegam em Amsterdã, só que chegando lá eles não têm acesso àquilo que esperavam, né? Buscavam o quê? Diversão e tudo mais, mas eles não têm, né? Nada deu certo, eles não têm hotel, não têm onde ficar, e acabam indo para um jardim, e ali, sem banho, com fome, né? Começa a representação da relação entre eles, de uma relação desgastada, que é concluída justamente com a materialização do desejo deles. Ambos tinham desejo de liberdade, mas mesmo sendo livres, eles tinham uma relação já consumida e intoxicada,
demonstrada pelo passarinho bicando a borboleta. Tá? Vamos lá, vamos ver agora qual que é a estrutura desse conto. Por quê? Porque dentro da sequência que nós temos aqui, a gente pode compreender as metáforas da estrutura. Então, primeiro a chegada ao jardim e o encontro com a menina. Esse é o primeiro momento. O jovem casal para diante de um jardim em Amsterdã, sem falar ou agir. A noite é quente, sem vento, criando uma atmosfera de suspensão. Uma menina loura surge correndo na alameda de areia clara. Ela para a certa distância, observando os dois com curiosidade. Comendo um pedaço de bolo, ela desperta o desejo faminto da jovem que está lá. A tentativa de comunicação e o choque linguístico, lógico, né? O jovem pede um pedaço de bolo à menina, mas não é entendida. Tá? Ela recorre a gestos desesperados simulando comer. O rapaz lembra que estão na Holanda, onde ninguém os entende. A menina se afasta correndo de volta pelo caminho de areia. O casal percebe a alameda bifurcada, abraçando o jardim. A metáfora do jardim do amor. O rapaz vê na alameda uma metáfora do amor, dois braços que se encontram. Ele lembra de uma estatueta antiga, um anjo quase beijando sua amada. A imagem o angustia, como as bocas entreabertas que não se tocam. Esse simbolismo antecipa a separação emocional do casal. O jardim vira uma moldura de tensões e lembranças. Olha que interessante. Né? Fala assim, a construção artística desse relacionamento desgastado. A alienação e sentimento dos estrangeiros. Então vamos lá. A jovem se fixa na fome e no cheiro do bolo distante. O rapaz vasculha os bolsos em busca de cigarros. Ambos estão deslocados, estrangeiros em Amsterdã e um do outro, ou seja, estão deslocados em Amsterdã e deles. Ele propõe dormir ali, mas ela começa a chorar. Há um cansaço compartilhado entre o desejo e a resignação. A lua crescente e a recusa de intimidade. A jovem recosta-se numa árvore melancólica e desolada. Entre galhos e cabelos desgrenhados, avista uma lua magra. Ele identifica a lua crescente, convidando-a a um banco. Ela o proíbe de chamá-la de querida. O afastamento se torna explícito. Não são mais um casal. A nostalgia da cama e da fome visceral. Olha lá. A jovem rejeita o banco frio, desejando sua cama e conforto. O choro dela se mistura à fome que a consome. Desesperada exige alimento imediato, qualquer coisa. Com sarcasmo macabro, pede o coração dele no ensopado. Um pedido brutal revela o desespero e a raiva que ela está sentindo dele, né, represada. E o coração acrílico é a perda da humanidade. E aí é que ele responde, né? O rapaz ri do pedido e cita um conto sobre um coração de acrílico. Ana o confronta. Ela tem um coração real, pulsante. A metáfora do coração de plástico expõe a dessensibilização dele. O olhar dele desliza sobre a aparência suja e decadente dela. Ambos perderam o brilho e a vitalidade da viagem inicial. Eles começaram viajando e agora estão sem nada. A decadência física e emocional, né? Ou seja, Ana relembra as promessas de amor absoluto e eterno. Tá? Ele desvia o olhar desinteressado, já distante. Lembra do desejo dela de ver o museu de Rembrandt. Ana, em ódio e revolta, renega Rembrandt e a própria viagem. O rosto dela é marcado por arranhões, sinais da autodestruição, ou seja, ela mesma se destrói. Né? Então, existe ali uma deterioração na relação deles, tá? Mas uma deterioração intensa, tá? De algo que se desconstruiu completamente. Ou seja, algo deu errado numa viagem. Tá? E isso daí se torna um processo intolerável. O que significa, na verdade, que a relação entre eles já estava desgastada. Porque eles poderiam buscar uma outra solução de comum acordo. A separação anunciada e o ressentimento.
Ana o acusa de querer seguir sozinho e livrar-se dela. Ele não nega, mas nem confirma, só quer comer. Não há mais paixão, apenas uma fome básica e apática. Ele sonha em dançar e desaparecer entre as árvores. Ela acusa. Amsterdã sujou o amor que tinha. O ciclo da degradação do amor. Ele reconhece. Se sujaram juntos quando o amor acabou. Ana exige saber quando e como ficou tão imunda. O casal troca acusações, mas ambos são cúmplices na queda. A memória do amor perdido pesa mais que sua ausência. A relação se tornou um fardo sem encanto, sem futuro. Então, olha só, né? O que está acontecendo entre eles. Não? Fala-se o desgaste absoluto, talvez uma viagem de tentativa de reconciliação. Né? Falando sobre, muitas vezes, a falta de capacidade de reconhecer quando uma relação acaba. O peso da memória e a analogia dos anjos. Ele relembra a queda dos anjos, um símbolo de ruína. Ana puxa a barba dele tentando provocá-lo. O toque dela é fraco, impotente, mas como suas acusações. Ele carrega seu corpo como uma boneca empoeirada. É oco por dentro, mas o coração ainda pesa. A substituição da menina por Ana, olha só. Ele percebe que carrega Ana como se fosse a menina loura. Há uma estranha mistura de ternura e desconforto. O peso de Ana é mais emocional do que físico. Ele a deposita no banco sem saber o que fazer. A lua crescente paira sobre eles, indiferente. O eco da ausência e a busca pelos outros. Ana pergunta pelos outros, pelas figuras prometidas da viagem. Ela fala de Marte e jardins místicos, uma fuga da realidade. A voz dela é cavernosa, como se falasse de dentro de um túmulo. Ela pressente o vazio ao redor, a ausência de respostas. A solidão é um véu espesso entre eles e o mundo. A metáfora da mala de estrelas, vejam. Ele inventa uma história de estrelas leves em uma mala. Elas cintilam eternamente nas mãos do ladrão. A metáfora fala da impossibilidade de roubar a beleza intacta. Ana, contudo, só vê suas unhas sujas e ensanguentadas. Ela sente que nem a menina quis ficar perto dela. Ou seja, ela está simplesmente desesperada. Ela o acusa completamente do fracasso da viagem, consequentemente do fracasso do relacionamento. E aí vem a troca de sangue por comida. Ana se lembra de lugares onde o sangue comprava comida. Tudo parece distante e distorcido nessa realidade. A fome animal e a sujeira transformaram seu corpo. Até o sangue que corre neles parece fraco e inútil. A vida perdeu valor, eles não são mais especiais. Aí o tecido do silêncio da natureza. O silêncio se compõe em pequenos sons do jardim. Bichos, plantas e o vento criam um som quase tecido. Esse frágil véu natural contrasta com o caos interno deles. A natureza prossegue, indiferente à sua miséria. Um pássaro rompe o silêncio com seu canto. Então vejam só ali, né, o que eles estão moldando dentro desse momento. Essa interação dos sentimentos dele com a natureza. O mundo passa a refletir as angústias, a dor, a solidão, a fome, o desencanto. Não? Então, importante entender o que está acontecendo. Toda essa metáfora do desgaste e da ruptura do relacionamento. O desejo infantil de chocolate e bolo. Ana sonha com chocolate quente e bolo cremoso. Sua fome se infantiliza, vira desejo de conforto materno. Ela busca prazer simples, uma colher de creme doce. Ele sorri resignado, entre ternura e exaustão. A fome física e emocional se confundem. Olha que interessante. Ela realmente está infantilizada, né? Ela não consegue crescer nesse momento e tomar atitudes. Então vejam como ela se submete à situação sem querer tomar a rédea da situação, transferindo para ele.
Ou seja, mostrando ali uma submissão. Não? O sonho de dançar é o último desejo de amor. Ele ouve música imaginária e sonha em dançar com ela. Se ainda houvesse amor, poderiam flutuar pelo jardim. Ana penteia os cabelos e toca a boca melancólica. Eles estão juntos, mas não conectados, dançando sozinhos. O amor virou memória distante como música abafada. Olha que coisa. O que resta depois do fim do amor? Ana pergunta o que acontece quando o amor acaba. E ele responde: sopra o vento e eles viram outra coisa. Prefere ser um passarinho azul, leve e simples. Ana, em contraste, quer ser uma borboleta frágil e doce. Ambos sonham com novas formas para escapar do que são. Na verdade, eles continuam sendo o que eles são. Né? Ser um passarinho azul, leve e simples, ou seja, livre. E Ana, uma borboleta frágil e doce e dependente. Ambos sonham com essas novas formas de escapar. E o retorno da menina ao ciclo. O vento forte traz de volta a menina loura. Ela procura o casal, mas só encontra um banco vazio. A menina guarda o bolo e vê um passarinho bicando uma borboleta. O ciclo natural se impõe, implacável e sem poesia. O casal se desfaz no vento, virando memória e ausência, já que o amor deles é o vento quem transforma e leva. Né? Por isso que ele coloca dentro dessa condição dois seres alados, o pássaro e a borboleta, tá? Que nas suas diferenças percebidas acabam se tornando antagônicos, né? Já que o passarinho come insetos. Tá? Então, a fragilização dela, né? A submissão e a acusação de que ele é que é o responsável pela situação em que ela está. Né? Ou seja, é transferência. Muito bem. Vamos ver a análise agora desse conto, vamos ver o que acontece dentro disso, a contextualização dessa obra. Né? Então vejam só. Aqui o nosso texto, né, eu fui marcando o número de linhas só para a gente poder ter uma perspectiva, né, do que eu ia escrever. Ou seja, eu, na verdade, administrei um pouco o espaço. Né? Então acabou ficando aí essa informação desnecessária. Mas vamos lá. Lua Crescente em Amsterdã é um conto de atmosfera densa e melancólica, em que um casal de viajantes se encontra perdido em meio a uma paisagem estrangeira, ou seja, ambientado em Amsterdã, mas com pouca relação com a cidade real. O espaço é mais simbólico do que geográfico. Né? A narrativa revela o esfacelamento da relação amorosa, a dissolução do afeto e a sensação de desterro, ou seja, estou longe de casa, ninguém fala minha língua. Claramente o conto aborda o fim de um ciclo afetivo, tá? Em que o espaço exterior ecoa o espaço interior das personagens. Tá? Ou seja, aquilo que está acontecendo lá fora está acontecendo dentro deles. E o espaço como metáfora, o jardim circular, a alameda bifurcada e o banco frio não são apenas cenários, mas elementos que simbolizam o ciclo vicioso fechado da relação. Amsterdã é menos uma cidade concreta e mais uma representação de um lugar onde o amor não sobrevive. A Alameda, em forma de abraço frustrado, reforça a ideia de um amor que já não se completa. A cidade estrangeira reforça o sentimento de alienação, tanto externa cultural quanto interna afetiva, espelhando incomunicabilidade do casal, ou seja, eles são incapazes de conversar dentro desse universo. A personagem feminina, fragmentação e fome. Vamos lá. A jovem é retratada em estado de degradação física e emocional. Sua fome não é apenas de comida, mas de afeto, pertencimento e identidade. A fixação no bolo da menina é simbólica, representa o desejo de voltar à inocência, ao prazer simples e à plenitude do amor. Suas unhas sujas, seu corpo maltratado e suas falas desconexas indicam a corrosão do seu eu. Sua transformação de amante
em Espectro Errante, ilustra a fusão entre a dissolução afetiva e a dissolução física, ou seja, eles estão se dissolvendo. Lembrem-se que foi dito que o amor se esvai com o vento, então eles estão se dissolvendo. É isso que culmina com a realidade, com o final do conto em que os dois desaparecem. O personagem masculino, distanciamento e ceticismo, ou seja, não acredita em nada. O homem assume uma postura de distanciamento emocional e resignação cínica. Ele observa, comenta, mas não age. Sua voz é marcada por uma ironia apática, que revela não raiva, mas cansaço e desencanto. Ele não nega a degradação da relação, mas a encara com fatalismo. Seu desejo de metamorfose em pássaro ilustra sua vontade de evadir-se de sua própria humanidade, cansado do peso das emoções humanas. Ele está cansado de tudo aquilo que acontece com ele. Tá? Ele quer fugir disso. Ele quer a liberdade através da figura do pássaro. Aí vem a incomunicabilidade e fragmentação do discurso. Veja, eles não falam a mesma língua do povo e aparentemente não falam a mesma língua entre eles. Os diálogos são marcados por interrupções, mudanças bruscas de tema e silêncio. A comunicação entre o casal é falha, feita de meias frases, provocações e divagações. Cada um fala mais para si do que para o outro. Essa estrutura fragmentada reforça a incomunicabilidade, o abismo entre os personagens. Eles dividem o espaço, mas não compartilham mais uma linguagem afetiva, nem mesmo o desejo de compreensão mútua. Eles estão em pleno combate. E é a metáfora do corpo e da matéria. O conto trabalha com uma corporeidade degradada. Unhas sujas, cabelos desgrenhados, roupas gastas. Essa decadência física acompanha o esgotamento emocional. O desejo canibalístico de devorar o fígado e o coração do outro é uma forma radical de fusão impossível. No fim, os corpos se tornam apenas cascas, carregados como bonecos empoeirados. A matéria em decomposição reflete o amor em decomposição. Então, eles estão simplesmente o quê? Morrendo como o amor está morrendo. A lua crescente e o tempo, né? Vejam só. O título remete à lua crescente, símbolo de ciclos de renovação, mas no conto ela surge como uma ironia. O amor do casal não renasce, está em fase de extinção, ou seja, está minguando, né? Lembre-se das fases da lua, né? Você tem a lua crescente, ela cresce, tá? Aí ela fica cheia, não é não? Aí ela mingua e ela nasce de novo, se tornando nova, né? Então você vê a minguante, a decadência, a crescente, a constatação, você tem a lua nova, que é a esperança, e a lua cheia, que é o quê? O concreto das estruturas. Não é assim? Então o ciclo da lua, nesse momento eles estão na lua minguante, ou seja, em decadência. A criança e o bolo, inocência e perda da inocência. A figura da menina loura funciona como contraponto ao casal. Ela representa a infância, a simplicidade e a satisfação primária e direta, ou seja, comer. O bolo que ela come é símbolo da alegria ingênua e do prazer imediato, coisas que o casal perdeu. A fuga da menina marca a impossibilidade de resgatar essa inocência perdida. Ela foge da degradação do casal como se instintivamente preservasse sua própria pureza. Tem que sobreviver. A metamorfose e o desejo de desaparecer. Lembram da transformação? Ambos os personagens manifestam o desejo de transformação e evasão. Ele quer ser pássaro, ela quer ser borboleta. Ambos anseiam por uma forma de existência mais simples, instintiva e efêmera. A transformação em seres alados e leves simboliza a tentativa de escapar do peso da memória e da dor humana. Contudo, essas metamorfoses são ilusórias, pois permanecem presos à sua condição humana.
Tá? Aí a memória como peso e fantasma. Né? O conto enfatiza que pior do que a ausência de amor é a memória do amor. Tá? O que atormenta o casal não é apenas a separação iminente, mas é a lembrança do que foram juntos. O peso do passado assombra cada gesto e cada palavra. A memória é como uma força gravitacional que os impede de alçar voo, mesmo quando tentam dançar ou imaginar novas formas de ser. Então não adianta. Né? A ausência do amor os transformou. O amor como ruína. Vejam que interessante isso daí. Lua Crescente em Amsterdã é o conto sobre a ruína do amor. Vejam isso, o amor se esfacelando. Tá? Não há uma grande explosão ou ruptura dramática, mas uma corrosão lenta e cotidiana. O amor não acabou ali. Tá? Aquilo lá foi só a gota d'água. O amor se desfaz em detalhes, em pequenas misérias, em gestos não realizados. Ao fim, o amor é uma ruína habitada por fantasmas. O casal ainda existe, mas o sentimento que os unia é um espectro. Alegoria final, né? Pássaro e borboleta. A cena final em que o pássaro, bicando a borboleta, simboliza a inexorável dissolução do casal. Tá? É uma chave de leitura do conto. Ele, o pássaro, devora o que resta dela, a borboleta. A relação predador-presa sintetiza a dinâmica da relação. A destruição do outro como forma de sobrevivência. É uma fusão trágica inevitável. A linguagem e o estilo. Né? Falou assim, a linguagem do conto é lírica e fragmentada, alternando momentos de prosa poética e diálogos cortantes. As imagens são densas e simbólicas, transformando cada elemento em metáfora. O estilo reflete o estado emocional dos personagens, misturando fluxo de consciência, monólogos e diálogos truncados. Há uma musicalidade triste, como se cada frase ecoasse um adeus. Né? O espaço simbólico. O jardim circular e a alameda são labirintos existenciais. Olha que bacana isso daí. Né? Fala assim, não há saídas ou resoluções. O banco de pedra é o lugar de descanso, mas também de resignação. Amsterdã, como cidade estrangeira, é o símbolo da alteridade e da incompreensão. O espaço físico é um espelho do espaço psicológico dos personagens, circular, fechado, sufocante. Tá? Então, onde eles estão reflete realmente o seu sentimento. Aquela roda viva, aquele círculo viciado que eles estão, a distância, a bifurcação, ou seja, o afastamento entre eles. Quais são os temas? Então nós temos ali o fim do amor, a alienação e a falta de comunicação, a degradação física e emocional, o desejo de evasão, de fuga e a transformação. Eu quero mudar, quero deixar de ser quem eu sou. A memória como prisão, porque você fica preso às lembranças positivas, e a natureza cíclica e inexorável da ruína amorosa, ou seja, impossível de vencer, tá? Inevitável, tá bom? E aí, o final, tá? Lua Crescente em Amsterdã é uma narrativa densa, que sintetiza em um espaço reduzido a trajetória de um amor em declínio. Vejam que é um amor em declínio. Ele não caiu ali, não foi ali que ele se perdeu. Ali, ele, na verdade, se manifestou em sua decadência. Cada diálogo, cada gesto, cada imagem serve para construir um mosaico do desalento e da perda. Mais do que um conto sobre separação, é uma reflexão sobre a impossibilidade de amar e sobreviver ao amor. O conto transforma uma cena banal em uma alegoria universal sobre a condição humana. E é isso. Né? Ou seja, um eterno conflito, uma eterna busca, uma eterna desilusão e decepções. Por causa do quê? Das relações geralmente serem abordadas de forma infantil e imatura, como a da moça, que estava o quê? Ansiosa por comer bolo ou então devorar o coração dele, metaforicamente. Mas é isso. Então, bem interessante esse conto, né?
dentro daquilo que nós chamamos de realismo fantástico, todas as metáforas, toda a fantasia ali construída, tá, tem um propósito claro, né? Ou seja, através de uma linguagem poética, mostrar o final de uma relação amorosa. É o final, tá? Porque a coisa já veio se construindo como antes, tá certo? Minha gente, boa leitura a vocês e até o nosso próximo encontro.